Bom dia, meus irmãos, né? Mais uma vez nós vamos estudar um pouco da palavra de Deus, né? Pedir orientação ao Senhor, né? Para que Ele possa nos conduzir, nos ajudar, né? Antes de começar, vamos orar, agradecendo ao Senhor, né? Por tudo que tem feito por nós, né? Vamos pedir ao Senhor orientação neste momento. Santo amado, querido Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar na Sua presença, Pai. Obrigado pela oportunidade de darmos a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos, ó Pai, o que Tu queres para nós e para a nossa vida, ó Pai. Instrua-nos, exorta-nos, ó Pai. Orienta-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, neste momento tão complicado que nosso país, ó Pai, nossas cidades, ó Pai, estão passando, o mundo, ó Pai. Que Tu possa estar nos conduzindo, nos mostrando a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Conduza nossas vidas de maneira viva e verdadeira, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos estudando hoje, nós vamos estudar a terceira lição, né? Continuando em Gálatas, né? Nós vamos estudar sobre Gálatas 3, né? Gálatas 3 fala sobre o justo viverá pela fé, ou o justo viverá da fé, né? E quais são os objetivos de estudar essa lição hoje? O primeiro objetivo é compreender que agradar a Deus é viver na fé, pela fé e com fé, né? O segundo objetivo é compreender que somos libertos do pecado e de todo legalismo, né? Semana passada eu falei sobre isso, né? A gente tem que ter muito cuidado sobre o legalismo que tem entrado nas igrejas, né? E que os gálatas, né? As igrejas na região da Galácia, né? Estavam passando por essa dificuldade e nós temos que tomar o cuidado de não deixarmos isso acontecer na nossa vida hoje. O terceiro objetivo é vivenciar a fé em todos os aspectos e sentidos na sua vida, na nossa vida, né? Então nós precisamos vivenciar a fé em Cristo Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso proceder, né? Na nossa caminhada, né? Enquanto aqui estivermos aqui na Terra, né? Quarto objetivo é promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Então não dá para negociar, não tem negociação quando a gente fala em obediência à verdade do Evangelho, o que a palavra de Deus nos diz, né, e como devemos proceder. O texto áureo se encontra em Gálatas 3,11, que diz da seguinte forma, irmãos: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Então Paulo aqui está enfatizando tudo aquilo que ele vem falando nos dois primeiros capítulos, que ele fala no terceiro capítulo, que ele vai seguindo aqui, os problemas que a igreja da Galácia, né, da região da Galácia, estava enfrentando, a questão da lei, a lei querer suplantar, a lei querer ser acima da graça, da fé, né? Então aqui na verdade Paulo está nos mostrando: o justo viverá pela fé. Não tem outra forma de nós vivermos depois da morte e ressurreição de Cristo, da graça de Jesus, né? E Paulo relata isso em Gálatas 3, ele nos mostra como isso é real, verdadeiro e é significativo para nós como servos do Senhor, né? E aí, irmãos, nós vamos ver alguns tipos de fé e o significado de cada uma delas, né? E Paulo aqui vai relatando, nós vamos dar alguns versículos, né, do capítulo 3, né, alguns detalhes que a gente vai ver sobre o que Paulo mostra para a gente como é viver pela fé, né? Primeiro ponto, viver na fé é também compreender a presença e a ação do Espírito Santo em nós, né? Isso está em Gálatas 3,5, que diz o seguinte, irmão: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Paulo aqui está fazendo um questionamento. Se o Senhor nos deu o Espírito Santo para operar maravilhas no meio de nós, como estava acontecendo na igreja de Gálatas, e aí ele faz uma pergunta: ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo aqui está mostrando primeiro, a gente tem que entender os problemas que a igreja de Gálatas estava passando, a dificuldade que eles estavam. Paulo estava tentando atingir a consciência deles, né? Mostrar para eles qual era a verdade, o que eles tinham que ver, como viver, né? Que a fé era primordial, a fé era o ponto de partida, né? A verdade do Evangelho. Se nós cremos na verdade do Evangelho, nós cremos na graça e na fé. Então faz parte, não tem como separar isso, né? E aí, qual é o alerta de Paulo, né, aos Gálatas e a gente hoje, né? A gente deve ter muito cuidado para não retornarmos a um legalismo, que é negar o Espírito Santo. Porque quando nós tentamos viver debaixo da lei, o legalista, ele na verdade, ele acaba suplantando a fé. Então passa a viver debaixo de uma lei,
de uma lei que na verdade ela não pode ser maior do que Jesus Cristo. Ela não pode ser maior. E Paulo fala que quem opera maravilhas em nós é o Espírito Santo de Deus. Se é o Espírito Santo de Deus, por que nós vamos viver debaixo da lei? Nós temos que viver debaixo da pregação da fé, da graça que o Senhor Jesus Cristo nos deu. A oportunidade que nós temos. Nós cremos em Jesus pela fé. Né? Se nós cremos pela fé, nós temos que seguir isso. Paulo relata aí sobre Abraão. Né? No verso 6 ele fala, é o caso de Abraão, né? Que creu em Deus e isso foi imputado como justiça. O verso 7 fala, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, Abraão teve fé, ele creu. Tanto é que as leis vieram depois de Abraão. Né? E a lei, na verdade, a gente vai entender um pouquinho qual a função da lei, né? Por que a lei, a gente teve a lei e trabalhou, que a lei foi tão ela foi importante no processo até Jesus Cristo, né? Continuando, irmãos, a gente tem que entender que o viver pela fé, ou viver na fé, viver a fé, né? Precisa de ter compreensão, né? E praticar isso com a presença do Espírito Santo e vivenciar ou viver nele, ou seja, viver em Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus que nos concedeu. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não nos deixarmos levar pela nossa natureza carnal. Porque se nós nos deixarmos levar pela nossa natureza carnal, o Espírito Santo não vai prevalecer. E nós temos que fazer o contrário. O Espírito Santo que tem que prevalecer na fé, ou pela fé e com fé. Né? Segunda situação, segundo tipo de fé que Paulo está falando, né? Viver na fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Gálatas 3:1 fala, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de Jesus Cristo, já foi apresentado como crucificado? Então é uma pergunta que Paulo faz. Né? Então ele está chamando os Gálatas de insensatos. Porque o que está acontecendo ali? Eles ficaram fascinados pela lei, porque as pessoas estavam falando, estavam trazendo para dentro das igrejas, né, da região da Galácia, e isso estava criando um problema sério. Né? O legalismo estava voltando, o legalismo estava começando a imperar e tornar aquilo mais importante que a lei, que é a palavra do Senhor. Né? A lei estava tornando mais importante do que a fé, a graça. Né? E esse é o que Paulo estava combatendo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, até nos nossos dias hoje, porque se nós não tomarmos esse cuidado, né, nós estaremos nos vendendo. Né? E aí fica aquela questão de hoje, né, dependendo do preço, da vantagem, da conveniência, muitos começam a trocar a verdade pela mentira. E a mentira começa a se tornar verdade na vida dessas pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que estar muito atentos a isso. Né? Para que a gente, na verdade, não sofra, não aconteça o que os Gálatas estavam passando. Né? A verdade ela começou a ser suplantada pela mentira. A lei estava começando a ser maior do que a graça. E isso é a exortação de Paulo. E isso é o que Paulo está debatendo, isso é o que Paulo está mostrando. Vocês não podem fazer, vocês não podem viver debaixo da lei. Vocês agora têm a graça, vocês precisam ter a fé que vocês creram. Porque o Evangelho foi pregado, o Evangelho foi anunciado, eles se converteram, eles aceitaram a Cristo pela fé, pela graça, e agora eles estavam trazendo sobre si uma carga que não deveria mais existir, que é a carga da lei. Né? Terceiro ponto, que na verdade a gente precisa ter muito cuidado, né, com os modismos, com as novidades, né, que acabam traindo muitas pessoas e começando a levar as pessoas a se perderem. Né? Infelizmente, essa é uma realidade em muitas nossas igrejas. Né? Pessoas trazem coisas novas, aquilo vira, não, é importante isso aqui, e aí a gente começa a duvidar da fé. Duvidar do que a palavra de Deus diz, do que as pessoas falam, e aí começamos a trazer sobre nós uma sobrecarga muito maior do que deveríamos ter. Né? Então a gente tem que ter muito importante com isso, que a gente não precisa, a gente não pode, não deve, né, dar maior valor, maior importância às coisas como bens, lazer, né, recursos materiais e tantas outras coisas que às vezes nós colocamos à frente do Senhor. Então vamos tomar muito cuidado com isso.
tomar muito cuidado mesmo, para que a gente não caia nas ciladas, né? Que a gente não tropece. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tentar muito atento a isso, né? Outro ponto da lição, né? Viver na fé traz entendimento da importância do resgate da maldição da lei. Gálatas 3,13. O texto nos diz da seguinte forma, irmãos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Cristo se fez maldição por nós para que pudéssemos ser salvos, né? E devido a isso, como Cristo já morreu por nós, ressuscitou, né? Verteu o seu sangue na cruz por nós, e nós aceitamos a Cristo por isso, nós não temos que trazer coisas velhas sobre nós, né? Nós não temos que carregar sobre nós coisas que já se passaram, coisas que já não valem mais, não podem fazer parte da nossa vida, né? E aí, a Bíblia nos serve como instrução, exortação, aprendizado. Os irmãos das igrejas da Galácia, né, estavam errando. E que Paulo está não só alertando a igreja dos Gálatas, né, a região da Galácia, mas a nós, para que não venhamos a cometer os mesmos erros, não venhamos a começar a colocar um jugo maior do que a gente precisa. Não trazer coisas que não são do Senhor, não pertencem mais ao que o Senhor quer para a nossa vida, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado nisso, né? E aí a gente tem que entender que o sangue de Cristo ele é poderoso e ele nos tira de qualquer maldição, qualquer coisa. Ele nos livra de tudo, nos limpa, né? E é isso que Paulo está dizendo. Jesus Cristo, né, ele se fez maldição por nós, ou seja, eu não tenho que pagar um preço de algo que Jesus já pagou. Eu não tenho que trazer uma sobrecarga maior do que aquela que eu preciso já carregar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que estar muito atento, tem que estar realmente buscando a presença do Senhor, a orientação do Senhor, né? Para que não venhamos a cometer tais erros, né? Outro ponto que a gente vai estudar, né? Viver na fé faz entender que a lei é boa quando é entendida como aio, né? Gálatas 3, verso 24. Nos diz da seguinte forma: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei nos serviu de aio. O que significa isso, né? A lei significa, o aio tinha um significado de quem ensinava, né? Era como se fosse um pedagogo, aquele que está nos preparando, nos ensinando, né? Então a lei ela serviu como aio, ou seja, ela nos conduziu à fé. Então a lei teve o seu propósito de nos levar, nos conduzir a Cristo, através da fé salvadora. Então nós temos que entender que a lei tem a sua importância, teve sua importância muito grande, ela serviu como aio, serviu como condutor, serviu como aquele pedagogo, nos ensinando, nos preparando para a fé em Cristo Jesus. Então nós não precisamos mais voltar à lei. A lei ela teve uma tarefa limitada e temporária, né? A lei, na verdade, ela nos conduzia a Jesus Cristo. Jesus Cristo era o ponto, né, final da lei, ou seja, a lei ela não pode ser maior do que Jesus Cristo. Então, a gente percebe que quando nós alcançamos a maturidade, né, quando nós aceitamos a Cristo, entendemos isso, nós não precisamos mais do aio, ou seja, não precisamos mais da lei para nos conduzir, porque nós já chegamos em Jesus Cristo, nós já o aceitamos, né? Então, ela já cumpriu sua tarefa. E aí, o que o apóstolo está dizendo é que não precisamos voltar mais para ela, porque nós somos justificados pela fé, não é pela lei. A lei ela teve sua importância, ela foi muito importante, mas agora não é mais a lei. Nós temos que ver debaixo da graça. E, ou seja, debaixo da graça é pela fé em Cristo Jesus, né? E aí, irmãos, a lei ela acaba apontando para quem? Para a cruz de Cristo. Ela nos conduz a Jesus, ela nos leva a Jesus. Então, ou seja, a lei não pode nem se igualar, nem substituir Jesus. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Esse é o cuidado que Paulo está falando aqui aos Gálatas. Jesus Cristo já veio. Jesus Cristo já morreu, ressuscitou, nos deu a graça, a fé.
E nós somos justificados porque nós cremos. Então, nós somos justificados pela fé. E a fé em quem, irmãos? Em Jesus Cristo. Então a lei não pode ser igualada ou não pode ser maior do que Jesus. É o cuidado que nós devemos ter, né? E aí, irmãos, outro ponto é que viver na fé faz entender nossa condição de iguais no reino. Nós somos iguais, não temos diferença, né? Gálatas 3:28 fala o seguinte: nisso não há judeu, não há grego, não há servo, livre, nem livre, não há macho, não há fêmea, porque todos nós sois um em Cristo Jesus. Então nós somos iguais, né? A cruz, ela desfez toda a inimizade, a separação entre Deus e os homens, né? Entre os próprios homens, né? Na verdade, ela nos levou uma comunhão com Jesus Cristo, né? E aí essa promessa da cruz é que nós somos iguais, não há diferença, não há melhor ou menor, rico, pobre, todos somos iguais perante o Senhor, né? E aí, irmãos, essas barreiras foram todas quebradas, né? E aí agora não tem mais nada que possa nos atrapalhar. Então nós temos que tomar este cuidado, atender isso, que a fé ela vai nos fazer convergir para a igualdade, seja social ou espiritual, né? Todos somos um em Cristo, né, irmãos? Para terminar, eu queria pegar só 4 pontos aqui que a gente tem que buscar viver pela fé, né? Primeiro é nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. Então tomamos muito cuidado com isso. Segundo, desenvolver constantemente a dependência de Deus. Terceiro ponto, realizar e promover as boas novas da salvação. E quarto ponto é promover como compromisso inegociável a obediência à verdade do Evangelho. Irmãos, obrigado, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando. Obrigado, irmãos.